Rafael Lara Martins. Ô, meu amigo, vou te chamar aqui. Grande Rafael. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Como vai? Tudo jóia? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. E como estão as coisas por Opa, aí, como tá? Alexandre? Tudo jóia, graças a Deus. Assim, o Espírito Santo passando a situação difícil, acho como todo os demais estados aí da federação, né? Uhum. Mas nós estamos tentando aqui sobreviver, né? Situação difícil. A gente está muito assustado com a quantidade de trabalhadores infectados, né? Agora tô. Acho que deu uma travadinha Ah, aqui, mas agora tá. E Goiás, como é que tá aí essa correria? então, aqui em Goiás a gente continua com muitos desafios, né? A OAB e a ESA não podem promover encontros presenciais, aulas presenciais e etc. Mas a gente está fazendo as lives, fazendo encontros online, estando próximos aí à advocacia do Estado de Goiás dessa forma. E isso é bacana que aproxima a advocacia do Estado de Goiás, como agora, por exemplo, a advocacia do Estado do Espírito Santo, a gente poder compartilhar entendimentos, experiências, conhecimento jurídico uns com os outros. Isso é muito interessante, muito positivo. Não, bacana, bacana. Rafael, o pessoal tá entrando aí devagarzinho. Eu vou aproveitar aqui só para cumprimentar alguns diretores aqui da escola que estão entrando aí, o Marcelo, o Vinícius, a nossa querida Simone Malek, a Emilene, e o pessoal aqui, eu tô vendo que tem gente já de fora participando, né? E já teve uma pessoa falando que está travando um pouquinho, mas eu acho que é o seu sinal aí. Você me ouve agora? Pois é, tá cortando, eu te ouço. Não sei se é a minha internet ou é a sua. Eu fiz uma outra live hoje mais cedo, funcionou bem aqui, certo? Não sei Ó, qual que é o problema. eu até ouvi também. Eu vou cumprimentar o pessoal que está entrando aí, o Rogério Romano, nosso conselheiro estadual. Bacana. Eu queria E aproveitar e deixar também um abraço para toda a bancada do Conselho Federal aí do Espírito Santo, nossa querida Luciana Matar, nosso querido Luiz Cláudio Alemão, o Alóquio, deixar para toda essa turma, também para o presidente da seccional, o Risque, nosso grande presidente aí da OAB do Espírito Santo, dizer que é uma honra estar aqui com vocês e que o Estado de Goiás, ele tem no Estado do Espírito Santo um Estado amigo no sistema da OAB, e deixo aqui também as felicitações, congratulações, meu presidente Lúcio Flávio. não, pô, bacana, bacana. A gente aqui da mesma forma, tá, Rafael? Inclusive, eu vou até começar para falar sua apresentação para as pessoas aqui do Espírito Santo que ainda não conhecem. Quem não conhece não é da área trabalhista ou não tem grande envolvimento aqui com o nosso sistema de ensino da ordem, né? Mas vamos lá. Hoje quem vai participar do nosso café jurídico aqui é Rafael Lara Martins, sócio da Lara Martins Advogados, doutorando em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e bacharel em Direito formado pela Universidade Federal de Goiás.
e conselheiro da Ordem dos Advogados de Goiás, diretor da Escola Superior de Advocacia de Goiás. E desde já, Rafael, eu quero deixar bem claro aqui que a gente tem a Escola Superior de Advocacia de Goiás como um modelo para a gente. E aí você sabe disso, já liguei algumas vezes te pedindo algumas informações. O ano passado, o nosso tema da escola aqui, da nossa semana jurídica, eu te liguei para te pedir autorização, né, Rafael? Essa advocacia do futuro e o futuro da advocacia, você pode autorizar aí a gente usar como... simboliza aquilo que a gente quer fazer essa semana. E essas lives, a gente começou vendo as suas lives aí da ESA de Goiás. Que bacana, a gente se sente honrado e no sistema OAB tudo é nosso, não precisa de nada, de autorização para nada, você sabe disso. A gente fica muito feliz em poder contribuir. Eu vi aí agora que a Luciana Lara, uma diretora nossa aqui da ESA Goiás, acabou de entrar também, a quem eu deixo um abraço, e dizer que é uma alegria verdadeira poder compartilhar com esse sentimento da ESA Espírito Santo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as questões trabalhistas e diversos outros temas, quaisquer temas relacionados ao direito do trabalho e advocacia que eventualmente surgirem e que a ESA do Espírito Santo quiser tratar. Não, joia. Até teve uma colega aí que já perguntou aí, né, qual o tema de hoje. Nós vamos falar sobre aspectos trabalhistas, legislações nesse período de coronavírus, né? Só que antes de a gente começar, Rafael, eu fui assistir sua live de hoje e vi que você hoje fez uma live num tema interessantíssimo sobre a advocacia trabalhista extrajudicial. Você poderia começar falando um pouco Rafaela Sionec aí? Sim. Eu e a querida Rafaela Sionec, que é lá de Curitiba e mora no Rio, a gente falou hoje mais cedo sobre a advocacia trabalhista extrajudicial, e justamente porque é um tema voltado aí para uma advocacia, principalmente uma advocacia início de carreira, mas para toda a advocacia, para aquelas pessoas que têm efetivamente interesse em trabalhar ou que gostariam ou que já trabalham com a advocacia trabalhista extrajudicial. E a gente conversou sobre isso, Alexandre, com uma visão um pouco de mercado, né? E não com uma visão jurídica para falar dessa advocacia trabalhista extrajudicial, para tentar explicar para a advocacia em geral se essa advocacia trabalhista extrajudicial ela é uma advocacia viável, se ela não é viável, se ela caminha junto com a advocacia trabalhista judicial ou não. E para fazer um resumo do que eu e a Rafa falamos na live de hoje mais cedo, o que eu poderia aí para os colegas trazer? Que cabe ao advogado trabalhista ou à advogada trabalhista trazer sempre no seu dia a dia uma preocupação, principalmente para quem atua com a advocacia trabalhista patronal, né? Não que a advocacia trabalhista extrajudicial para empregados seja impossível, muito pelo contrário, ainda mais depois da 13467 existem nichos específicos, mas é sim voltado para uma consultoria trabalhista, para aquela advocacia trabalhista patronal, advocacia trabalhista empresarial. O que a gente precisa é identificar as necessidades do mercado, dos clientes, em tentar trazer as soluções e nunca achar que quando você vai trabalhar com a advocacia trabalhista extrajudicial, você vai, com todas as aspas do mundo, se livrar do litigioso, né? Porque você acaba tendo que caminhar junto com a advocacia trabalhista extrajudicial, que é o consultivo trabalhista. E aí a gente fala também um pouco sobre sobre a advocacia trabalhista, os advogados e as advogadas trabalhistas aprenderem a levar isso para os clientes, aprenderem a trazer para os seus clientes que eles pretendem trabalhar nessa advocacia, nessa consultoria trabalhista, aquilo que os clientes efetivamente querem. E aí a gente pode falar um pouquinho de mercado, pode falar um pouquinho de proposta, pode falar um pouquinho da atuação na Covid, o que você quiser aí, do jeito que você tocar aí, Alexandre, a gente pode conversar. Não, pô, bacana. Eu, na realidade, o que aconteceu foi que eu me identifiquei muito quando eu vi a live hoje de manhã, porque a minha advocacia é sindical, mas atuo
só com a questão com viés do trabalhador, né? E é exatamente, aí me trouxe uma análise. Na advocacia preventiva, a gente sempre procura dar um passo à frente, pensando e talvez dimensionando os problemas, né? Que eu acho que é isso que a Convide está trazendo hoje para a gente, né? Refletindo alguns pontos mais adiante. Perfeito, perfeito. E não é fácil, Alexandre. Eu acho que tanto para os sindicatos quanto para os advogados de empresas, esse momento de instabilidade que a gente está vivendo é um momento de desafio. Porque, veja, olha o que a advocacia trabalhista passou nos últimos, eu vou dizer aí, 45 dias, se a gente pode dizer. Paralisação das atividades, fechamento do comércio, não é? Fechamento das indústrias, MP 927, MP 936, aí depois as MPs dos financiamentos 4446, e nisso tudo fazendo um trato com os sindicatos de uma forma bastante sensível. Vou te dar um exemplo. Hoje eu conversei com um jurídico de um sindicato de trabalhadores aqui de Goiás, e esse sindicato, sem nenhum melindre, disse pra gente: olha, a gente só vai fazer acordo coletivo para quem pagar as contribuições. Inclusive a empresa que vai ter que pagar, mesmo o empregado que não pagou até agora, e a gente não vai cobrar juros e comissão e correção, mas vocês vão ter que pagar as contribuições associativas dos trabalhadores da empresa. Eu ponderei com ela, disse da ilegalidade disso, conversando com a colega, ela falou: olha, então não faz com o sindicato. A medida, o Supremo Tribunal Federal não falou que você pode fazer sem o sindicato? E eu contextualizei ela, falei: não, mas eu tenho aqui alguns trabalhadores nessa empresa, na verdade são até 3 empresas, esse sindicato especificamente está travando os acordos. Eu tenho aqui 3 empresas, tá certo? Que elas têm uma relação de trabalhadores que ganham acima de 3 salários mínimos. E como você sabe, Alexandre, os trabalhadores que ganham acima de 3 salários mínimos e que eventualmente não têm um diploma de curso superior, e aí isso vai para qualquer valor de salário, eles não podem ter um acordo individual de suspensão e de redução. E aí ela me disse: ó, nós não vamos fazer, se quiser você paga. E aí é aquele problema em que muitos colegas falam: e aí, Rafael, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Como que a empresa deve agir relacionada a isso? Eu vou compartilhar hoje, foi agora à tarde, entre uma live e outra, que eu tive esse problema. Deixa eu deixar um abraço aí para querida Bárbara aí do Espírito Santo, uma colega advogada daí, que já veio aqui em Goiás, certa feita também. Um abraço para você também. Mas voltando aqui, veja, o que fazer quando o sindicato simplesmente se situa numa posição absolutamente ilícita, para não dizer imoral. Nesses casos, o que a gente vai fazer, porque, como eu disse, foi hoje à tarde. Nós vamos fazer uma ata de reunião com todos esses empregados, tá certo? Questionando ali quem aceita, etc., estabelecendo como se fosse uma assembleia realizada pelos empregados. A gente já enviou essa proposta e esse pedido de minuta de acordo coletivo de trabalho para o sindicato dos empregados. E eles não nos deram por escrito, nenhuma resposta de que eles só fariam em razão das contribuições. Então, nós vamos formalizar dizendo isso. Ó, uma vez que vocês se opõem a negociar somente autorizando a negociação, se a gente pagar contribuições e a gente nega, estamos formalizando novamente aqui. Com a negativa deles, eu vou fazer um acordo individual junto com os trabalhadores, por meio de uma comissão de empresa, vou denunciá-los no Ministério Público do Trabalho, tá certo? E vou aqui também levar até eles uma notificação extrajudicial para constituí-los em mora dos atos absurdos e, quiçá, pedir uma indenização por danos morais a esse sindicato. Por quê? Porque as empresas não podem se submeter a sindicatos que eu compreendo mesmo. E eu sou um grande defensor da contribuição sindical. Quaisquer dos meus clientes que conversam sobre contribuição sindical, porque tem empresário que pensa que o sindicato de empregados tem que ficar sem dinheiro completamente. E, Alexandre, eu sou um grande defensor, eu viro para os empresários e falo: olha, eu não concordo que as coisas tenham que ser assim,
deixa essa relação de sindicato e de empregado com os empregados e com o sindicato. É um dinheiro que não lhe pertence. O empresário ele não tem que entrar em convencimento de pagar ou deixar de pagar contribuição sindical de empregados. Isso é uma relação que não pertence a ele. Eu acho que é invasivo o empresário tomar partido nessa situação. Ele tem que ficar de fora, nem para fazer e nem para retirar. E eu acho que o trabalhador deveria sim contribuir com um sindicato de empregados, porque senão ele vai ter um sindicato de empregados cada vez mais fragilizados, porque ninguém consegue manter boas estruturas sem ter recursos, e as negociações vão ficar cada vez piores. Então, assim, o empregado tem que ser conscientizado de que fortalecer um sindicato é importante para ele. E o mesmo vale para o sindicato patronal. Eu realmente penso assim. Agora, isso não quer dizer que num momento de emergência, de urgência, de pandemia, as pessoas em geral podem ser oportunistas. Nem o empregado e nem o empregador, nem o autônomo, nem a PJ, ninguém. A gente tem que tomar cuidado com os oportunistas. É isso que tem que ser combatido. A gente tem que entender, outro dia eu estava conversando com uma pessoa em que ela estava falando de alguém que tem condições, sabe? E mais que deu entrada no benefício, naquele Corona Voucher, no benefício emergencial, né? Naquele Corona Voucher. E por ser uma pessoa que não declara imposto de renda, ou seja, ela ganha bem, ela tem uma situação bacana, mas ela declara sempre o mínimo lá no imposto de renda. Ela já faz evasão fiscal, aí ela se cadastrou e foi aprovado para receber no Corona Voucher. Rapaz, é o cúmulo da falta de conscientização coletiva. E não é por aí. A gente tem gente precisando tanto de ajuda, da nossa ajuda, do nosso compartilhamento de recursos, do que a gente tiver à disposição para compartilhar, que seja conhecimento, que seja oportunidades de crescimento, que sejam reflexões, que seja dinheiro, que seja ações, mas é um momento em que a gente precisa ajudar, que a gente precisa caminhar nessa ajuda e nessa colaboração, Alexandre. E os sindicatos têm esse papel. Não é hora, na minha opinião, data vênia, se você pensar diferente, tá? Não é hora, na minha opinião, que os sindicatos sejam oportunistas. Eles têm que até conscientizar. E olha que interessante, o que alguns sindicatos estão fazendo aqui, e eu estou achando válido. Nós não temos assembleia. As empresas, historicamente, não querem deixar o sindicato entrar lá dentro da empresa também, não é verdade? Convenhamos. A empresa cria todo tipo de dificuldade para o sindicato de empregados ir lá dentro da empresa. O que alguns sindicatos de empregados estão fazendo? Está colocando uma cláusula no acordo coletivo, sem exigência econômica, dizendo o seguinte, ó, fica agendada uma assembleia que vai acontecer entre 20 e 60 dias depois do fim do isolamento, em data a ser estipulada pelo sindicato, para a realização de assembleia e negociação de contribuição voluntária dos trabalhadores, sob pena de invalidade do acordo coletivo. Cara, matou. Não é nenhuma exigência legal, não é nenhuma exigência moral, abriu a porta da empresa para o sindicato e ele vai lá fazer o trabalho que é dele, que é convencimento de o que o sindicato dele fez por ele, para trazer ele para perto do sindicato, trazer um associado, trazer uma contribuição, trazer um retorno. Esse é o papel que a gente tem que pensar nesse momento, em soluções criativas, numa viabilização de médio prazo, e não um oportunismo barato, um oportunismo de ocasião, para tentar puxar alguns trocados de quem precisa de ajuda. Eu concordo plenamente com o que você está falando, Rafael, e o meu grande receio é um pouco mais à frente, né? Porque a gente tem uma bomba relógio, no meu sentir, sendo montada. E aí, vou citar 3 fatos aqui e vou pedir a sua opinião sobre isso. O julgamento do Supremo Tribunal Federal da MP 936, aquela liminar concedida pelo Lewandowski, e depois o julgamento do Pleno. Sobre isso tem uma coisa interessante, de uma pessoa que já conversou com você na sua live, que é o posicionamento do professor Lênin Streck. O professor Lênin, ele tem uma posição bem interessante. Ele fala assim, a gente vive um período desse coronavírus, um período diferente. Mas isso não implica que nós vamos ter uma jurisdição constitucional de exceção. Que ele se referiu ali, no artigo dele, era um pouco com aquela decisão do Alexandre de Moraes com relação à suspensão da
da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí vem agora uma entrevista recente do ministro do TST, o Alexandre Agramonte, em que ele diz que ele imagina que vai haver uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho acabando esse período. E aí eu acho que a gente vai um pouco sobre esse conflito. Sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, essa dificuldade de conversar, faz acordos individuais, e eu acho que a gente vai caminhar para um caminho que não é muito legal. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Veja bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu concordo que a gente não pode ter um regime de exceção. Mas eu também acho e acredito veementemente que a gente não pode fechar os olhos para algo absolutamente inesperado. Eu tenho um artigo que a gente publicou, eu e o professor Yuri Pinheiro, a gente publicou no Migalhas de Peso, que fala sobre a constitucionalidade da MP 936, um assunto sob uma ótica diferente, mas que lá a gente traz um argumento da tese jurídica de prevalência de medidas constitucionais desse momento, que não são um regime constitucional por exceção, que diz sobre a teoria de Hart a respeito da derrotabilidade das normas, Alexandre. O que acontece? É uma doutrina alemã, e nós sabemos que a doutrina constitucional ela é uma grande fonte de inspiração para a doutrina constitucional de todo o país, de todos os países, de todo o mundo, né? Ela é uma escola constitucional bastante avançada. E pela doutrina de Hart, da derrotabilidade das normas, nós precisamos contextualizar a interpretação e aplicação das normas, ainda que constitucionais, ao momento em que se houve a aprovação daquele texto legal e a intenção do legislador. É claro que a gente não pode esperar, jamais, que o legislador tenha imaginado todos os detalhes e as situações fáticas possíveis, porque não é assim que se faz leis. Leis nós criamos parâmetros, criamos balizas, e essa adequação do direito ao fato concreto é o dever da aplicação, que aí os operadores do direito, nós, advogados, o Ministério Público, a magistratura, o judiciário, né, vêm a fazer com isso. Mas quando a gente tem regimes absolutamente excepcionais, a gente volta a falar na doutrina da derrotabilidade das normas. Lá no 936, por exemplo, quando a gente fala de algo que parece ser constitucionalmente absurdo. Se você pega um aluno de graduação de direito, ele tem até dificuldade de compreensão, porque fala, gente, eu não estou entendendo. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal está escrito com todas as letras, Alexandre, todas as letras, que o empregado tem direito à irredutibilidade salarial, salvo por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ora, se está escrito com todas as letras, como é que vem uma medida provisória, que é uma legislação infraconstitucional, e diz que eu posso fazer isso por acordo individual? Então, um acadêmico de direito, mais desavisado um pouquinho, ele vai ficar absolutamente surpreso e falar, é um absurdo o que está fazendo, estão rasgando a Constituição. Não, a gente não está rasgando a Constituição e não é um absurdo. Tanto não é um absurdo, para começo de conversa, que 7 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que não há uma inconstitucionalidade a ponto de se deferir uma liminar nesse momento. Mas fora isso, aí eu volto para a teoria de Hart sobre a derrotabilidade das normas, eu preciso contextualizar. Será que quando se falou na impossibilidade ou na necessidade de negociação coletiva, se imaginava um momento em que eu teria um país inteiro em isolamento social, uma situação de emergência que eu precisava negociar milhões de acordos trabalhistas de redução salarial, da noite para o dia, para salvaguardar a economia? Eu tenho certeza que não. E que não é razoável esperar isso de nenhum tipo de legislador. Então não é um regime constitucional de exceção quando a gente traz uma teoria de reflexão a ser analisado sob esse ponto de vista. Não podemos utilizar, e a tese que o ministro Gilmar Mendes trouxe mais prevalecente para o julgamento foi a tese do realismo jurídico e do sopesamento dos princípios de Robert Alexi,
a qual a do Robert Alex também gosto muito, mas a do realismo jurídico beira já um pouco nesse alerta e nesse perigo que o Lenny Streck traz, e aí sob a tese do realismo jurídico eu me preocupo sim, assim como o Lenny, assim como você trouxe, Alexandre, em que a gente tem uma impossibilidade de ajuste de interpretação constitucional a uma necessidade de caso concreto. Eu não posso ter uma necessidade de regime absolutamente excepcional. Por isso que eu prefiro a teoria da derrotabilidade das normas do que a do realismo jurídico para a prevalência desses aspectos de flexibilização de interpretação constitucional nesse momento. Mas aí, a sua pergunta, ela traz para... Rafael, deu uma travada. Sob a ótica da relação... Travou aí? Voltamos? Rafael, desculpa, Alô? ficou mudo. Ei, Voltou. Travou, ficou mudo. Voltou. Pode continuar, por favor. Onde que... A parte final que você estava falando aí. Tá, então, toda essa introdução, e me parece que agora voltou, né? Toda essa introdução que eu fiz é um pouco chata, porque é muita teoria, doutrina para uma live, e as lives elas precisam ser um pouquinho mais dinâmicas, né? Mas não dava para fazer sem falar isso, sem falar um pouquinho de Hart, Robert Alex, do realismo jurídico do STF, mas isso tudo é para voltar na sua pergunta. Será que esse momento de excepcionalidade, com a crítica que o grande professor Lenny Streck traz de um constitucionalismo de exceção, ele não vai perpetuar nessa relação sindicato-empresário, sindicato-empregados? E aí, Alexandre, a gente cai numa necessidade, numa urgência existente desde a aprovação da Lei 3.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Na urgência que nós temos da reforma sindical. Mas assim, absolutamente urgente. De vez em quando as pessoas fazem. O sindicato pode negociar cláusulas somente para seus associados? Porque essa é a vontade. Pô, o cara não paga, o cara não está nem aí para o associado, para o sindicato, o cara não se aproxima e ele quer se beneficiar de cláusulas que o sindicato dele cria. A minha vontade era dizer pode. Só que não pode porque o sistema constitucional não é esse. Por isso a gente precisa dessa reforma sindical. Para que os sindicatos possam. Porque é bacana você ver um sindicato, uma associação, e eu sou uma pessoa que pensa no coletivo e na representação coletiva o tempo inteiro, na minha vida inteira, é bacana você ver alguém lutando por benefícios de quem precisa e de quem dá suporte e de quem dá apoio. E aí a gente precisa dessa reforma sindical. Uma reforma sindical que acabe com a unicidade sindical. Uma reforma sindical que acabe com a vinculação sindical obrigatória, que abra para uma associação sindical eletiva e que a gente ainda possa estabelecer a contrapartida econômica obrigatória para o associado, mas com negociação de benefícios sindicais somente para quem é associado e quem está adimplente com essa contrapartida econômica. Dentro desse cenário, então urge. Só que nós não temos essa realidade. O que nós temos é uma realidade de sindicatos que, por um lado, ganham força na negociação coletiva e, no outro, são desestruturados por falta de recursos econômicos. E aí você tem uma relação sindical capenga. Né? Você tem uma relação sindical no Brasil hoje que está faltando aí, que ela está manca, que ela precisa caminhar e não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, nesse cenário que nós estamos, sim, Alexandre, respondendo aí a sua pergunta de forma objetiva, é preocupante por você flexibilizar demasiadamente o acordo individual. É preocupante. Mas num cenário maior, dando 2 passos para trás, enxergando a coisa de uma ótica um pouco mais acima, aí sim nós podemos pensar efetivamente, e isso seria incrível, numa reforma sindical para poder estabelecer uma relação sindical com muito mais força e mais eficácia para os trabalhadores e para os empresários. Não, bacana. Rafael, muito bom, porque na realidade você colocou seu ponto de vista aí agora e sustentou com maestria, né?
E digo isso porque, para quem assistiu a live que nós fizemos recentemente com o professor Bezerra Leite, o professor Bezerra tem uma posição contrária e muito bem sustentada. E você, graças a Deus, hoje aqui, você coloca um outro ponto de vista, uma sustentação excelente. Me fez lembrar o período que a gente, que eu dei aula, e que aquela tradicional pergunta do aluno saindo da prova. Professor, aquela pergunta, qual é a resposta certa? E a gente, como advogado, eu sempre procurei fazer questões assim, depende como você fundamentou. Ali você podia botar sim e você podia botar não. Depende da fundamentação que você vai usar, né? Na realidade, a sua fundamentação aí foi brilhante. Parabéns, parabéns mesmo. E eu já vou até emendar, Rafael. Tem uma pergunta interessante do Paulo Roberto. Ele coloca o seguinte, e aí, como é que... Você imaginou já como é que vão ser as negociações coletivas desse ano? Aquelas categorias que tem a database em agosto, setembro. Caramba! Eu fico imaginando o ofício ou aquela assembleia feita para fazer o rol de reivindicações para enviar. E aí, alguma categoria vai ter condições de pedir reajuste salarial esse ano? Ou esse ano está perdido mesmo? Vamos pensar já no ano que vem? Alexandre, eu acompanho algumas negociações coletivas aqui no Estado e acordos coletivos também. Os acordos coletivos que eu tinha com data base 1º de maio, 1º de abril, nós mandamos propostas e minutas todos de reajuste zero. E eu vou te falar uma coisa, tem muitos anos, eu comecei a trabalhar aqui em Goiás com a FIEG, com meu primeiro sindicato que eu trabalhei aqui em Goiás foi o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do estado de Goiás. E eu acho que eu acompanho as negociações desde 2007, 2008. Então, assim, tem alguns anos já que eu acompanho negociação coletiva. Eu nunca, como advogado, sugeri o envio de uma proposta de negociação coletiva com reajuste zero. Nem nas piores crises que a gente já passou, e a gente já passou por crises muito graves, eu sugeri. Por vezes, de reajuste zero. Porque eu acho que cabe a nós, advogados, termos também uma responsabilidade social, tá certo? Cabe a nós, advogados, nós pensarmos em todas as partes, pensarmos no interesse do nosso cliente e pensarmos na responsabilidade que nós temos com a sociedade também, que os nossos clientes têm com a sociedade. Não de fazer algo que não alcance o interesse dos nossos clientes, porque eu penso que a gente tem que representar nossos clientes. Hoje pela manhã eu estava debatendo com um grande amigo advogado e eu falei o seguinte, olha, a advocacia é parcial de origem. A advocacia ela é parcial de origem. Espera-se de um advogado que ele seja parcial, evidentemente. Isso não quer dizer que em sua parcialidade ele não possa, no íntimo, advertir os seus clientes e recomendar de forma diferente aos seus clientes o que fazer. Então são coisas bastante diferentes. Mas voltando aqui, em todos esses anos, eu nunca sugeri e recomendei reajuste zero. É a primeira vez em mais de década de acompanhamento de negociação coletiva que eu acho que esse ano as minutas vão ter que ser enviadas todas com reajuste zerado, tá certo? Não tem condições de a gente falar em reajuste econômico, reposição de índice de inflação, que seja só reposição de índice agora. Na verdade, a gente está falando, então, quando a gente nem repõe, sejamos claros, né? A gente está falando em regressão salarial desses trabalhadores, infelizmente, mas é um momento em que isso vai precisar. Agora, o que precisa acontecer, Alexandre? Os sindicatos de empregados precisam ter criatividade em sabendo que, impossibilitados de exigir uma negociação de reposição, pensar em outras cláusulas que tragam conforto, que tragam benefício. Vou dar um exemplo, Alexandre, de uma cláusula que seria muito bacana de um sindicato de empregados trazer para negociação. O sindicato de empregados fala, olha só, a MP 927 falava
que a Covid, salvo engano, no artigo 18, né, que a Covid se presumia não ser doença ocupacional e que poderia exigir prova em contrário. E aí o Supremo Tribunal Federal, no início da semana passada, julgou o tema e suspendeu a eficácia do artigo 18 por ser inconstitucional. Aí tem gente, hoje colocaram num grupo que eu tô lá no WhatsApp, uma reportagem da Folha de São Paulo, em que a Folha de São Paulo trazia a seguinte manchete. Como é que é? Supremo Tribunal Federal julga que Covid é doença do trabalho. Cara, é uma deturpação maldosa da informação. O Supremo Tribunal Federal não disse isso. O que o Supremo Tribunal Federal? Ele disse que não presume nada, que vai ser analisado caso a caso. E aí é o ônus da atividade, o que o trabalhador fazia, se a empresa tinha medidas de proteção, se ela não tinha medidas de proteção, e assim por diante. Então a gente vai cair num momento em que os trabalhadores que tiverem Covid vão estar numa situação difícil, numa situação que eles podem ser discriminados, que eles vão sofrer quarentena e etc. Olha que cláusula legal, Alexandre, que cláusula inteligente, se o sindicato trouxesse o seguinte: aos trabalhadores identificados com a Covid, independentemente de ter sido contraída ou não, quando ele retornar ao trabalho, ele tem 60 dias ou 90 dias de garantia de emprego. Olha que interessante. Porque você ajuda aquele trabalhador a superar até uma fase de discriminação social, que é o que está acontecendo com as pessoas. Mas cadê que os sindicatos estão pensando nisso? Eles estão perguntando cadê a contribuição. Então, assim, é um momento de se negociação sindical, de ter criatividade, de trazer outras cláusulas de proteção para seus trabalhadores. E não de achar que papel do sindicato é só falar em reajuste salarial. Não dá para discutir reajuste? Vamos usar a criatividade, vamos proteger o trabalhador de outra forma. Sim, sim. E eu acho que aí entra um papel importante aí também, né, Rafael? Eu ia fazer essa pergunta aí anterior. Foi uma reflexão que a gente fez aqui na conversa com o Bezerra Leite e que comecei a fazer com o Rodolfo Pamplona. O Rodolfo foi a única live que a gente não conseguiu fazer, que a internet não permitiu, né? Mas talvez perderam muito, viu? Perderam muito. O professor Rodolfo Pamplona é incrível, é um grande amigo. Fiz com ele, fiz com o Bezerra Leite, mas espero que ele volte, porque ele é incrível. Não, mas nós já marcamos de novo, só que o Rodolfo Pamplona ele caiu numa falha imperdoável. A gente tem uma disputa aqui com a Bahia, que a gente fala, e a gente fala porque é mesmo, a muqueca capixaba é a melhor. E ele entrou já falando que a baiana é melhor. Não deu outro, com 15 minutos a internet já não... Nem a internet aceitou aquela afirmação e tudo. Falei isso com o professor Rodolfo, ele prometeu para o dia 12 vir com uma postura mais calma e reconhecendo que a nossa é melhor, né? Mas o que eu estava, assim, ia colocar para você, Rafael? Qual foi a nossa maior decepção com a decisão do Supremo com relação à MP 936? Por que já não julgou o mérito? Porque o ministro Lewandowski teve uma decisão, ele, na minha opinião, acertadamente no campo da segurança jurídica, submete ao plenário, só que aquela decisão já poderia ter sido tomada de forma definitiva. Salvo engano, houve manifestação de todos os atores, até antes do ministro Lewandowski, e agora a gente fica com esse suspense por anos, sem uma decisão final sobre o tema, talvez alimentando uma série de possibilidades. Eu vi que recentemente está tramitando no Senado um projeto de lei para... esse projeto de lei foi criado até depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, onde obriga agora, alterando a lei das ADINHAs, alterando que o relator, ao tomar uma decisão, ele é obrigado a submeter ao plenário. Qual é a minha grande dúvida? É que, o que você acha se nesses casos o Supremo já decide logo de uma vez para dar um pouco de paz para a gente? Ou você acha que tem que ser mantido isso mesmo?
o professor Carlos Henrique, ele coloca uma situação que é bem interessante, né? Na realidade, é muito ruim essas decisões quando já vem direto do Supremo. O ideal é que a decisão comece de baixo e que você vá criando uma jurisprudência que vá sustentando, né? Queria saber o que você acha disso. Vamos separar as coisas da regra geral dos pensamentos do Supremo Tribunal Federal e desse contexto que a gente está vivendo. Tá certo? Eu acho que você vai concordar comigo, Alexandre, que a gente está, nesse momento, vivendo a curva da história. Entendeu? A curva da história. Só um minutinho, desculpa. Então, voltei. Nesse momento, a gente está vivendo a curva da história. O que isso significa? A gente vai conseguir entender o contexto que a gente está passando daqui a um tempo, quando a gente passar dele. Todo mundo aqui já passou por um debate jurídico, por uma audiência, por alguma coisa que viveu, e que depois que a gente passa, a gente fala, puxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter argumentado aquilo, naquela hora daquele reclamante eu podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo pro prepor. Sabe, todos nós, quando a gente passa do momento, a gente lembra o tanto que poderia ser melhor, né? Então, assim, nós estamos vivendo algo que nós não sabemos a extensão disso, nós não sabemos o reflexo, nós não sabemos o reflexo social, nós não sabemos o que vai acontecer com a humanidade, de fato. Está todo mundo perdido, Alexandre. Todo mundo perdido. Então, assim, eu achei maduro e acho que é inteligente, sim, o Supremo Tribunal Federal deixar essa decisão definitiva para depois. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel muito relevante. Ele afastou a liminar, disse, até segunda ordem segue a CMP aí. Lá na frente, daqui 6 meses ou 6 anos, que seja, o Supremo Tribunal vai conseguir enxergar o cenário inteiro e, de repente, o Supremo Tribunal pode até falar, pô, fizemos besteira, a gente não deveria ter flexibilizado. Aí, até acatando o que o Leno disse, aquilo foi um excepcionalismo constitucional de ocasião, não é papel da Constituição, não é papel do Supremo Tribunal Federal fazer isso, mas no momento em que a gente estava vivendo aquilo, a gente não conseguia enxergar. E nesse momento, depois de consolidada a situação de fato, aí o Supremo Tribunal Federal poderia vir e falar, olha, que isso nunca mais se repita, a gente aprendeu uma lição, é inconstitucional fazer isso, não é legal fazer isso, não podemos permitir que isso aconteça, agora temos lições e estamos preparados para se um dia acontecer no futuro, mas vamos modular os efeitos e dizer, o que passou está consolidado e daqui para frente é diferente. Entende a diferença disso? Porque se o Supremo Tribunal Federal vem agora, no olho do furacão, no calor, no nervoso, no sangue fervendo e diz, é validado, pode, vamos fazer isso dessa forma, qual que é o recado que ele vai dar? Olha, todas as crises que nós vivermos e passarmos por ela, podemos fazer medidas provisórias excepcionais com constitucionalismos de exceção. E aí a Alba falou aí que pandemia só daqui a 100 anos, mas não é só pandemia. Nós vivemos, nos últimos 5 anos no Brasil, outras crises muito graves, só que elas foram muito setorizadas, como, por exemplo, Mariana, né? Foi uma situação muito peculiar lá, específica daquela região. E se a gente tem impactos naturais, seja de pandemia ou seja de qualquer outra coisa, nós podemos ter, Alba, para você pensar, uma pandemia eletrônica online virtual, a pandemia dos computadores. Imagina se a gente tem um sistema de hackeamento de todo o nosso sistema, de toda a internet, de todas as informações. Imagina, Alexandre, se a gente ficar da noite para o dia com um sistema de internet do Brasil inteiro invadido, controlado e ninguém acessa nada online por 10 dias. O que acontece com esse país? Com qualquer país. Então, assim, viveremos ainda muitas questões, muitas situações de exceção. Então, me parece que é interessante o Supremo Tribunal Federal caminhar mais, sim, com um pouco mais de serenidade, que é o que deve ser feito no Supremo, julgado em definitivo esse tipo de questão. Sim, interessante, eu concordo. Até aproveitar para cumprimentar aqui o nosso diretor Vinícius,
Ele até fala que pelo andar da carruagem, a próxima pandemia nossa não deve demorar muito, né? Rafael, meu amigo, agora que eu fui ver o relógio, nós até extrapolamos o nosso limite. Acho que a conversa boa vai tomando conta e a gente não percebe que extrapolou isso aí. Eu vou te franquear a palavra aí para umas considerações finais. Só que antes disso, quero te agradecer mais uma vez toda a parceria com a escola aqui do Espírito Santo. Quero agradecer você disponibilizar uma parte do seu tempo hoje para estar aqui conversando um pouco com a advocacia do Espírito Santo, com a advocacia de Goiás e do Brasil todo, mas em especial aos advogados aqui. E dizer que nós estamos de olho aí na ESA de Goiás, que os bons exemplos têm que ser seguidos. Quero deixar bem claro, a ESA de Goiás é um dos exemplos que nós temos aí. Tem duas ESAs que eu fiquei impressionado, que foi a ESA de Goiás e a ESA de Pernambuco, né? Realmente não... vocês estão alguns passos à frente da gente, principalmente aqui do Espírito Santo, que a gente está num processo inicial de organização. Mas queria te franquear a palavra aí para as considerações finais, colocar alguma coisa aí sobre isso tudo que a gente conversou. A Alba Fraga está dizendo aqui, ó, bem-vinda ao Espírito Santo. Eu não sei, você já conhece o Espírito Santo? Rapaz, eu tenho até vergonha de falar, Alexandre. Eu não conheço o Espírito Santo. Você acredita nisso? É um dos pouquíssimos estados desse país que eu não conheço. Eu até recebi um convite carinhoso de vocês para ir na abertura da Semana da Jovem Advocacia no ano passado. Queria muito ter atendido esse convite. Eu estava com outro convite para ir em novembro, um evento que foi adiado também. Um dia eu vou. Quero ir logo. Quando acabar isso tudo, vai ser um prazer conhecer o Espírito Santo. Tenho certeza que é um estado tão belo quanto a gente vê nas fotos e ouve falar, de um povo tão acolhedor quanto o povo de Goiás. Não, jóia. E provavelmente em outubro nós vamos ter aqui o nosso Congresso Brasileiro de Direito Tributário e você já está convidado aí para estar aqui com a gente e se for para, obviamente, comer a melhor muqueca do Brasil, que é a capixaba. Você sabe que tem certas polêmicas que eu não entro, né? Então, assim, essa é uma polêmica que eu jamais vou entrar. Você pode ter certeza que a melhor muqueca que eu estiver comendo vai ser a melhor do Brasil naquele momento. Mas olha só, eu quero agradecer, quero deixar um abraço para toda a diretoria da Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo, tá certo? Quero deixar um abraço para o presidente Risque, quero deixar um abraço para toda a bancada do Conselho Federal do Espírito Santo, meus colegas de bancada, a conselheira federal Luciana Mataro, conselheira Alemande, todos eles são pessoas muito queridas, de um trabalho incrível à frente aí do estado de vocês. Vocês estão muito bem representados institucionalmente, a advocacia está muito bem representada no Espírito Santo. E quero comentar o tanto que o direito é engraçado, né? Você falando de opiniões diferentes. Ontem eu fiz um post no meu Instagram à noite, contando um caso. De vez em quando eu faço um post, eu chamo ele de um conto de direito do trabalho. Falando alguma coisa que aconteceu no dia a dia da minha advocacia trabalhista, que foi divertida, foi engraçada, foi diferente. Aí ontem eu estava contando um caso de um problema de ciúme e rescisão do contrato de trabalho de um empregado. E aí eu sempre faço uma pergunta de provocação no final, para ver as opiniões dos colegas. E nesse tema eu perguntava se a empresa poderia proibir de o cônjuge viajar em viagens a trabalho junto com o empregado, né? Rapaz, e as opiniões se dividem, os argumentos são maravilhosos, e cada advogado tem um argumento melhor que outro, e eu me divirto muito em perceber a riqueza que é a advocacia, e termino a nossa live falando uma coisa que você falou no começo. Não existe resposta certa, não existe resposta errada. Existe resposta bem fundamentada, existe resposta mal fundamentada. Acho que esse é o segredo da advocacia. E te agradeço muito, muito honrado, muito feliz pelo convite. Quero ficar aqui à disposição de vocês para absolutamente o que vocês precisarem, tanto pessoalmente
quanto institucionalmente, como conselheiro federal, como diretor-geral da Escola Superior de Advocacia aqui de Goiás. Joia. Rafael, muito obrigado por tudo. A Luciana entrando aí agora para tá mandando um abraço aí. Obrigado muito por querida, tudo, meu amigo. Muito querida, e Luciana. até a próxima. Valeu, até mais. Gente, vou agradecendo aí a participação. Amanhã nós temos mais um Café Jurídico às 17 horas. Muito obrigado.